Bom dia, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a doutora Ruth, tá? Dar uma caminhadinha hoje aqui nas redondezas de Sarandi, né? E me deparo com essas imagens tão belas, tão gélidas, né? Ai, que maravilha, né? Não derreteu o gelo de ontem ainda. Muito bem, então hoje estou aqui para fazer a correção com vocês de uma atividade sobre a argumentação que vocês tinham aí para devolver, né? Para fazer a devolutiva. Muito bem. Então, frente a essas questões, nós vamos debater um pouco sobre esse tema tão importante que é a questão da argumentação para a filosofia. Muito bem. Então, nós vamos começar corrigindo, né, as questõezinhas lá do livro de vocês. Começando, então, lá na página 15, naquele conteúdo introdutório, tinha lá a seguinte questão, né? Relacione os conceitos com as frases que os definem ou exemplificam, né? Muito bem. O que é, pessoal, um argumento indutivo? Um argumento indutivo. Um argumento indutivo, então, é quando as minhas observações indicam que o ser humano não é um animal bom. Ou seja, eu estou dizendo que a minha conclusão, elas vão identificar que o ser humano não é um animal bom. Por quê? Porque eu observei outros animais, eu passei e eu vou estabelecer uma conclusão geral a partir da observação de pequenos elementos ou de partes, né? Vocês têm que lembrar então que a dedução ela vai partir do todo e vai concluir no indivíduo particular. Todos os homens são mortais, então este homem é mortal. A indução ela vai fazer o contrário, ela vai dizer esse homem é mortal, esse homem é mortal, esse homem é mortal, esse homem é mortal, então todos os homens são mortais, tá? Então são duas formas de pensar diferentes. A seguinte, o que é um argumento dedutivo? Então está ali, né? Se todo A é B, todo A é B, parte do geral, do total, então, e A é C e C é A, então C é B, tá? Parte do todo para concluir no particular. Se todo animal é bravo, cachorro é animal, então cachorro é bravo. Eu vou trocar ali, né? O A significa animal, por exemplo. Então, todo animal é bravo. O B é bravo, o C é cachorro. Todo animal é bravo. Cachorro é animal, então cachorro é bravo. Do geral, todo animal eu vou concluir no cachorro, né? No particular. Entendido? Muito bem. Seguinte, o que é uma falácia? É a última alternativa, né? Defeito ou erro de raciocínio. A falácia é um raciocínio errado, confuso, né? Que não tem, que é uma forma de argumentação enganosa. Essa é a definição de falácia, tá? E nós temos um dos tipos de falácia é a falácia de apelo à força. É aquela falácia que, quando falta argumentação para mim, eu tento intimidar a outra pessoa. Se você não fizer isso, você vai se ver no recreio. Quem nunca ouviu essa expressão? Ou seja, eu não convenci a pessoa a fazer algo que eu queria, então eu ameaço ela, né? Por exemplo, então qual que é a definição de falácia de apelo à força, né? Nós temos lá a primeira, olha só. Você deve considerar o relatório muito importante e entregá-lo até amanhã de manhã, se não quiser ser demitido, ou seja, o apelo à minha força. Aqui provavelmente é um chefe falando para o funcionário, né? Faça isso porque senão tu vai ser demitido. Ele está impondo medo na pessoa. E quando
para conseguir convencer alguém, eu tenho que impor medo, eu tenho que fazer uma ameaça, eu estou usando um argumento não válido, eu estou usando uma falácia. E essa falácia é de apelo à força, né? A mãe não consegue convencer o filho ou a filha a arrumar a cama. Então o que ela diz? Se não arrumar a cama, vai ficar sem tal coisa, né? É um apelo à força, né? É um tipo de falácia. E por fim, o que é um argumento válido? Tá? O argumento válido, ó, diz-se de argumentos dedutivos quando é impossível que suas premissas sejam verdadeiras e suas conclusões sejam falsas. Ou seja, um argumento válido é quando eu tenho uma dedução, por exemplo, e eu tenho premissas verdadeiras, a conclusão sempre vai ser verdadeira também, tá? Então, se eu digo, todo estudante do 7º ano, do 8º ano, será aprovado, tá? Uma premissa. Todo estudante do 8º ano será aprovado. Valéria é estudante do 8º ano, logo, Valéria vai ser aprovada. Então, nós temos aqui duas premissas verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também, não pode ser falsa, ok? Então, aqui temos a correção, então, do exercício número 5, lá da página 8 do livro de vocês. Depois, né, nós temos os exercícios do capítulo 1, né, lá na página 29. Nós tínhamos dois exercícios, né, que é o exercício 9 e o exercício 10. E nesses exercícios, ele vai tratar sobre um tipo de falácia chamada apelo à multidão. O que é uma falácia? Apelo à força é quando eu tenho que botar medo na pessoa. O que é o apelo à multidão? A falácia de apelo à multidão é quando, para convencer as pessoas de alguma coisa, eu digo que todo mundo faz, que todo mundo acredita, que todo mundo... Eu apelo à multidão e eu acabo convencendo. Então eu quero vender uma coisa para alguém e essa pessoa não quer comprar, daí eu digo, mas todo mundo está comprando isso. Todas as tuas amigas fizeram isso, né? Então eu acabo convencendo porque eu apelo à multidão. Me falta argumento, daí eu apelo à multidão, né? E o primeiro exemplo diz assim, a número 9, ela diz assim, ó, leia o argumento a seguir e explique por que um raciocínio incorreto. O raciocínio é, vou votar em Regina, pois ela está à frente nas pesquisas eleitorais. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu vou votar nela porque a maioria vai votar nela. Veja, por que esse argumento ele é falacioso? Porque se a maioria vai votar nela realmente, tá? Se ela está à frente da pesquisa, se a maioria vai votar nela, isso não deveria ser um critério para mim escolher um candidato. Eu vou votar nele porque a maioria vai votar nele. Não, eu tenho que escolher meu candidato por outros critérios, por ele ser uma pessoa honesta, por ele ter bons projetos, por ele representar a minha categoria, né? E esse deveria ser os motivos para votar numa pessoa, não o fato dele estar à frente das pesquisas. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por essa forma de argumentação, mas não deveriam, né? É um argumento falacioso. E a número 10, desculpa, ali está número 8, mas é a número 10, ela diz assim, ó, a frase, a voz do povo é a voz de Deus. Podemos considerar um argumento de apelo à multidão? Por quê? Podemos, né? Porque ela está dizendo assim, ó, se a maioria quer, é porque Deus quer. Isso não é necessariamente verdade, né? Por quê? Porque se nós olharmos aqui, eu coloquei, né, alguns exemplos históricos, por exemplo, o Holocausto, né? Lá, os nazistas que matavam judeus. A maioria queria. Mas será que eu posso aceitar que Deus também queria que se matasse as pessoas só porque elas eram judias? Né? Então é uma falácia isso. Muitas vezes as pessoas são maldosas, né, e conseguem convencer as outras de determinada coisa. Então, não necessariamente ser a vontade da maioria também significa que é a vontade de Deus, né?
Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Né? Então, é um argumento também de apelo, ou de apelo à multidão. Né? Correto? Muito bem. Vamos para a próxima. Né? As próximas questões que nós tínhamos para responder é do capítulo 2 e é a 8 e a 10. Era para deixar fora a 9, né? Então a 8 diz assim, ó, o que é uma analogia primeiro, né? Aqui vai falar de analogia. Analogia é quando eu comparo duas coisas. A dedução é quando eu pego o geral e concluo no particular. A indução é quando eu pego o particular, os casos particulares, e concluo no geral. E a analogia é quando eu comparo duas situações particulares. Tá? Quando eu comparo duas situações particulares. Aí ele diz assim, ó, completa a frase criando uma analogia. A frase que vocês tinham lá era assim como o avião passa por turbulências, né, por momentos de dificuldade, por momentos assim que geram medo, que geram tensão, né, mas depois atinge voo calmo, a sociedade às vezes, eu colocaria, entra em conflito, briga, né, tem discussões, tem revoltas, mas depois se organiza. Aqui tem um erro, né? Vamos tentar corrigir. Na verdade, é depois se organiza, isso, e passa a viver em paz, ok? Depois ela se organiza e passa a viver em paz. Como o avião tem as trepidações, né? Gera medo, gera conflito, gera confusão, a sociedade também. Ela entra em conflito, briga, mas depois se organiza e passa a viver em paz. É uma analogia, uma comparação de duas coisas, ok? Depois, diz assim, na número 10. Leia o diálogo e analise os tipos de argumento utilizado, classificando eles como dedutivo e indutivo. O primeiro diz assim, ó, segundo as minhas observações, de tantos anos de trabalho no setor de recursos humanos, as pessoas com dificuldades econômicas aceitam condições de trabalho difíceis a fim de conseguir um emprego. Então acho que o Fernando vai aceitar a proposta. Essa aqui é difícil, eu considero difícil essa aqui. Se alguém conseguiu, meus parabéns. Se não conseguiu, parabéns se tentou, tá? Parabéns se tentou mesmo assim, tá? Ai, esse frio resseca todo o meu cabelo. Ah, meu Deus, é uma máscara, uma hidratação nele aqui. Ai, fiquei sabendo que tem mamães aí de alunas aí que tem salão de beleza. Por favor, veja um momento lá para mim conseguir fazer uma hidratação. Me liga, tá? Olha só. Então, vejam bem. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, provavelmente, quem falou isso foi uma pessoa que trabalha no RH, no Recursos Humanos de uma empresa, e ele foi analisando durante os anos caso por caso. Ele vai dizer, ó, eu analisei vários casos particulares e eu percebi que as pessoas, quando estão com dificuldades financeiras, elas aceitam empregos. Então, ele gerou uma conclusão. Olhando os casos particulares, ele gerou uma conclusão. Qual conclusão? Todos os que estão em dificuldade financeira aceitam essa proposta, né? Aceitam essa proposta. Então aqui nós temos uma indução, tá? Uma indução. Porque se todos aqueles, né, ele olhou casos particulares, ó, tá em condição difícil, aceitou a proposta. Tá em condição difícil, aceitou a proposta. Esse aqui estava em condição difícil, aceitou a proposta. Então, todos os que estão em condições difíceis, né, economicamente, aceitam essa proposta. Essa foi a conclusão dele. Diferente do segundo caso. O segundo caso diz assim, ó, mas todo ser humano tem dignidade. Fernando é um ser humano como qualquer outro, então não aceitará uma condição humilhante. Por isso recusará a proposta. Então o que ele está tratando aqui? Que ele está fazendo o inverso. Ele parte de uma conclusão geral. Todo ser humano tem dignidade. O Fernando é um ser humano como qualquer outro, então o Fernando não vai aceitar. Ele parte de uma condição geral, todo, e conclui que naquele caso não vai aceitar também. Ok? Nós temos então uma
dedução. A primeira nós temos uma indução, na segunda nós temos uma dedução. Era difícil esse aqui, hein? Mas parabéns se tentou fazer, né? Fico muito orgulhosa. O professor Adriano também vai ficar muito orgulhoso de vocês, tá? E depois, para concluir, então, nós temos lá no capítulo 3, né, a questão número 5 e a questão número 6, ok? Questão número 5 e número 6. E lá, na questão número 5, ele vai explicar alguns princípios da lógica, que depois lá no ensino fundamental vocês vão aprofundar esses princípios, tá? São 3, aqui está apresentando 2 apenas, né? O princípio da identidade, que ele vai dizer que uma coisa necessariamente é idêntica somente a si mesma, né? Eu só sou idêntico a mim mesmo, posso ser parecido com outras pessoas, mas só sou idêntico a eu mesmo. Esse lápis só é idêntico a ele mesmo, ele pode ser parecido com outros lápis, mas ele é idêntico somente a ele mesmo, ok? E o segundo, o princípio da não contradição. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se esse lápis ele é azul, ele não pode não ser azul. Esse lápis não pode ser grande e pequeno ao mesmo tempo, grosso e fino, tá? Se ele é uma coisa, ele não pode deixar de ser essa coisa, tá? Ela não pode se contradizer. Porque se eu digo, esse lápis ele é grande e é pequeno, eu estou entrando em contradição, porque ele não pode ser uma coisa e não ser essa coisa, né? Ele tem que manter uma identidade, ok? Então, e está pedindo assim, identifique se as frases 1 e 2 contrariam o princípio da identidade e da não contradição, e justifique. A frase 1 diz assim, meu time ganhou o jogo de futebol ontem, mas fez menos gols válidos que o adversário na partida. O que acontece aqui? Essa frase ela vai ferir o princípio da não contradição. Por quê? Porque para ganhar uma partida, o time tem que fazer mais gols que o adversário. Se ele fizer menos gol, ele perde. Se ele fizer a mesma quantidade de gols, ele empata, né? Então veja só, e ele está afirmando que o time ganhou e fez menos gols, ou seja, o meu time ganhou e perdeu. Tem como ganhar e perder? Na mesma situação não tem como ganhar e perder. Ou ele ganha e faz mais gols, ou ele perde e faz menos gols. O mesmo time não pode ganhar e perder a mesma partida. Ah, ele ganhou o jogo, mas perdeu o campeonato. São duas coisas diferentes. A partida, o jogo e o campeonato. Isso pode acontecer. Mas a partida ele não pode ganhar e perder. Ou ele ganha, ou ele perde, ou ele empata. Não tem como ganhar e empatar, ganhar e perder, empatar e perder. Não. Ou é uma coisa ou é outra. Ok? Então a primeira ela fere o princípio da não contradição. E a segunda, ela acaba ferindo que diz assim: vi um quadrado com 5 lados. A segunda ela vai ferir os 2 princípios, tá? Por quê? Ele está afirmando que um quadrado tem 5 lados, ou seja, o quadrado, a definição de quadrado, 4 lados, 4 ângulos, né, indica que se trata de uma figura de 4 lados. A afirmação ela é contraditória, né, porque ela está dizendo uma figura de 4 lados, ele poderia se dizer, ele está dizendo que uma figura de 4 lados tem 5 lados. Não, é contradição isso. Uma coisa não pode ser e não ser. Se tem 4 lados, não pode ter 5, tem 4, né? Ora, então também, né? Uma figura não pode ser ao mesmo tempo, não pode ter ao mesmo tempo 4 e 5 lados. Assim também, ela fere o princípio da identidade, pois indica que uma figura de 4 lados tem 5 lados, ou seja, ela não é igual a si mesma. Caramba, que confuso isso, doutora Ruth. Eu sou professora também, tá? Professora doutora Ruth, tá? Mas que confuso isso, doutora Ruth. Mas é isso mesmo. O que é um quadrado? Um quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados. Se eu disser que o quadrado tem 5 lados, eu estou me contradizendo. Porque eu estou dizendo que uma figura de 4 lados tem 5 lados.
né? E o quadrado, ele não é, eu estou dizendo que o quadrado não é igual a si mesmo, né? Que o quadrado tem 5 lados, então ele não é quadrado. Né? Então ele ferra os dois princípios. Que bagunça na cabeça que isso dá, né? Meu Deus do céu. E a última questão que vocês tinham para responder diz o seguinte: uma frase contraditória é necessariamente falsa, mas nem toda frase falsa é necessariamente contraditória. Sabendo disso, analise as frases a seguir e marque S para a frase falsa, sem contradição, e C para a frase falsa com contradição, tá? Ou seja, o filósofo Platão não existiu. É uma frase, sabendo disso, marque a frase seguinte, é para marcar S para a frase falsa sem contradição e C para a frase falsa com contradição. O filósofo Platão não existiu. Ela é uma frase falsa, mas não existe contradição nela, tá? Porque realmente ele poderia ser uma figura mítica, por exemplo, tá? Como o coelhinho da Páscoa, tá? Ele não existe verdadeiramente, né? O Platão também a gente ouve falar, tá? A gente sabe que ele existiu, por isso que ela é falsa, tá? Mas ela não tem contradição, porque uma coisa poderia existir, tá? A gente ouvir falar, mas ela não existir de verdade, tá? Depois, ele é solteiro, mas está casado. É falsa e com contradição, porque se você é solteiro, exclui completamente a possibilidade de ser casado. Se é casado, exclui completamente a possibilidade de ser solteiro. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é outra. Então é C, né? A B é a letra C. A letra C, Deus existe e não existe? C também, né? A C é C, né? Ela é falsa com contradição, porque não tem como uma coisa existir e não existir. Ou existe ou não existe, existe uma contradição aí. E a letra D, todo gato tem 7 pernas. Todo gato tem 7 pernas. Veja, ela é falsa, tá? Mas não tem contradição ali, tá? É uma frase falsa, a gente sabe que é falsa, porque o gato tem 4 pernas só, mas não existe contradição, né? E eu elaborar um desenho ali de um gato de 7 pernas, tá? Veja, eu não consigo desenhar algo que exista e não exista, né? Como é que eu vou desenhar uma coisa que não tem como, tá? Mas o gato, por exemplo, um gato de 7 pernas, a gente sabe que é falsa essa afirmação, mas não existe contradição em afirmar ela, tá? Então veja, pessoal, como é complexa essa questão da argumentação, né? É muito complexa essa questão da argumentação. Mas vocês vão fazer mais exercíciozinhos desses, né? Depois das férias de vocês, né? Fazer mais exercícios, a gente vai fixando essas ideias da argumentação, que é muito importante, né? Argumentar, saber argumentar é fundamental no nosso mundo atual. Ok, pessoal? Então, desejo a vocês, em nome do professor Adriano, também umas boas e descansem bastante nessas férias, tá? Curtam bastante em casa. Ao sair, usem máscara, tá? Usem máscara, se cuidem e voltem a todo vapor, ok? Um abraço gigante da doutora Ruth e fiquem bem. Abração. Tchau, tchau. Vou curtir um friozinho agora. Oh, meu Deus do céu.